Olá, irmãos, paz e graça, é bom estar com vocês mais uma vez nesta hora para ministrar-lhes um pouco a palavra de Deus, né? Meu nome é Pastor João França, você já nos conhece e seja bem-vindo a este momento de exposição bíblica. Quero mandar uma saudação especial para os membros da Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe e também os membros de nossa congregação em Conceição do Coité. Deus abençoe esses irmãos, estenda graça sobre a vida de cada um deles, que nos acompanham também através das mídias sociais, que esta exposição será disponibilizada para a glória de Deus, tá bom? Irmãos, nós estamos desenvolvendo uma série de exposições bíblicas no livro dos Salmos. E hoje nós vamos abordar o Salmo de número 4. Seguindo a sequência, nós domingo passado abordamos o Salmo de número 3 e agora vamos abordar o Salmo de número 4, ok? Este salmo é um salmo muito rico para nós, muito precioso para nós, é um salmo maravilhoso. Eu vou lê-lo de maneira inicial, mas antes de tudo vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, soberano Senhor, queremos pedir, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, que somos Teu povo, Tua igreja, ó Deus. Nos abençoa, Senhor, nos conduz, ó Deus, em toda a verdade, ó Deus, para que possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a fazer isso para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Pois bem, queridos irmãos, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus no Salmo de número 4. Deixa eu ler a palavra do Senhor para nós, né? Para a nossa edificação. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó Deus, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor é distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe hás fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor tu me fazes repousar seguro. Muito bem. Este salmo, irmãos, ele pode ser geralmente classificado dentro do gênero literário como um salmo de lamento, uma oração da tarde. É basicamente como é entendido pelos eruditos quando analisam o livro de Salmos e de modo particular o Salmo de número 4. Veja, parece ser um salmo de confiança, na verdade, né? Por estar cheio de confiança, ele parece ser um salmo de confiança. Seus motivos refletem o cântico de oração. A maneira como ele é montado parece refletir um cântico de oração. Ele diz, conforme nós percebemos, o Salmo de número 3, de várias formas, e provavelmente por isso foi colocado como depois dele, porque o Salmo 3 é um salmo de confiança, então o Salmo 4 também parece indicar um lamento com confiança. No Salmo 3, Davi disse que se deitou e dormiu. No Salmo 4, ele diz que se deitará em paz e dormirá. No Salmo 3, Davi está cheio de confiança na presença de muitos que estavam desafiando a sua fé. Aqui, ele tem essa mesma confiança, mesmo que muitos estejam desanimados. Enquanto o Salmo 3 era um salmo de louvor, uma oração pela manhã, este salmo é uma oração da tarde. O escritor Perrone, ele vendo essas semelhanças entre o Salmo 3 e o Salmo 4, sugeriu que o intervalo de tempo entre os dois pode ter sido o tempo entre manhã e noite no mesmo dia. É como se Davi tivesse escrito o mesmo salmo, mas de maneira primerva, falando sobre um aspecto na hora da manhã e na segunda parte ele falando de uma outra situação ou de uma outra dinâmica na parte da tarde. Mas não há aqui no Salmo 4 algo que indica ou que exija que seja conectado à crise da fuga de Davi com Absalão, né? Então, quando Davi foge de Absalão, como o contexto do Salmo 3 nos coloca,
O Salmo 4 não fala disso, não aborda dessa temática, não aborda essa linha de percepção. Né? O Salmo 4 não entra nessa questão. Outros encaram, por exemplo, e a evidência que deste salmo sugere que a crise é diferente, na qual foram feitas falsas acusações contra o salmista. Outros encaram o salmo de maneira muito diferente, como vê-lo essencialmente como sendo uma questão de orar a Deus, certo, por a plantação agrícola, né? Uma oração da fertilidade, uma oração para que Deus possa dar alimento para ele. Alguns vão entender dessa forma. A Broyles, por exemplo, sugere que o salmo não era uma oração particular, mas uma liturgia destinada a outros a ouvirem, sendo os outros adoradores de falsas divindades ou seguidores do Yahvé, pessoas que não tinham a certeza, né? Pessoas que não tinham a certeza de que divindade deveriam apelar para orar. Obviamente que este salmo poderia ter sido lançado desta forma e ter feito nesse contexto e usado para este fim, mas, entretanto, esse texto parece não indicar essa direção, ele parece apontar para outra direção. E o nosso tema da nossa exposição nesta manhã é seguro e protegido no amor de Deus, apesar das falsas acusações. Você está seguro e protegido por Deus, apesar das falsas acusações. E aqui é interessante, vamos seguir a exposição do Salmo seguindo 3 ideias básicas. A primeira questão que nós vemos no Salmo, e é interessante a gente considerar isso, porque depois do poeta clamar a Deus por ajuda, o salmista adverte aos seus inimigos, né? Ele adverte aos seus inimigos a não pecar contra Deus, injuriando-o porque Deus o separou com cuidado protetor. Fato que alegra o seu coração em um momento em que muitos ficaram desanimados. O fato dele saber que Deus cuida dele, né, o Salmo de Davi, ele de fato ele reconhece que é a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus que vai estabelecer toda a sua problemática, o amor de Deus que vai estabelecer toda a sua necessidade estabelecida. E isso é importante para nós. Então, a primeira questão que Davi levanta é como é que ele pode estar alegre diante de Deus, né? Estar protegido diante de Deus, apesar das falsas acusações. Em primeiro lugar, ele faz isso mediante a sua petição, no verso 1. O salmista clama a Deus que lhe dá alívio na hora da angústia. Verso 1. Ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui o salmista ele está recorrendo-se à oração porque ele reconhece a grandeza em Deus de responder e aliviar o seu sofrimento. E o fato de Deus fazer isso, o fato de Deus estabelecer isso, o fato de Deus ser o que Deus é, o Deus protetor, o Deus provedor, o Deus resgatador, o Deus que cuida do salmista, faz o salmista levar a sua oração a Deus, levar a sua oração diante do Senhor. A estrutura do texto, quando diz responde-me quando eu clamo, indica que Deus está respondendo a oração do poeta, respondendo a oração dele, e ele diz: ó Deus da minha justiça, na minha angústia me tens aliviado. Ele volta-se e ele invoca ao Deus da justiça, e é interessante quando ele faz isso, porque ao fazer isso, ao colocar Deus como Deus da sua justiça, ele de fato reconhece que só Deus pode julgar os homens da maneira como de fato precisa, um julgamento imparcial, né? No verso 1 é exatamente isso, quando ele diz assim: ó Deus da minha, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. E a palavra hebraica usada aqui, irmãos, a palavra hebraica usada aqui, quando ele diz, ó Deus da minha justiça, né? A palavra, ele usa Elirre, meu Deus, Elirre, né? No hebraico, Tsadek, o Deus da minha justiça, o Deus que me é justo. A palavra Tsadek indica justiça ou ser justo. Então, o sentido aqui é dizer assim, né, Deus, ele é
plenamente justiça. Ele é o meu Deus, é o Deus que julga a minha causa com retidão e com imparcialidade. Esse é um ponto importante. Então, primeira questão que você percebe como é que ele reconhece, como é que ele está seguro a despeito de toda a falsa acusação. Porque ele primeiro pede a Deus, ele ora a Deus, ele clama a Deus para que Deus exerça a sua justiça. Em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui neste Salmo de número 4. A segunda verdade que nós aprendemos, há uma exortação que ele faz. E aí é interessante, o salmista, ele adverte sinceramente a seus inimigos para não injuriá-lo, mas para confiar no Deus que separou ele de maneira amorosa. Está aí nos versos de 2 até o verso 5 de nossa passagem. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele pergunta por quanto tempo eles tentarão transformar a sua glória em vergonha, buscando as mentiras como maneira de manchar a imagem, manchar a glória, manchar o nome, manchar a honra de Davi. E aí ele faz isso no verso número 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui, Davi está dizendo assim, vocês querem destruir a minha glória, vocês querem acabar com a minha glória, querem transformar a minha glória em vergonha, vocês querem desmoralizar o meu reinado, desmoralizar o meu governo. E ao fazer isso, e é interessante quando nós vemos isso aqui no texto, nos lembra muito o que acontece no nosso cenário atual. Pessoas que criam falsas verdades não, né? Mentiras completas, né? E vendem como se fossem verdades. Nós vivemos aí um período em que as pessoas estão usando muita expressão fake news, mas na verdade o que eles estão fazendo é defamação. Eles muitas vezes fazem defamação, muitas vezes fazem injúria, muitas vezes a tentativa de fazer isso é para tentar manchar a imagem do outro, manchar a imagem alheia, quebrar assim o nono mandamento da lei de Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, a ideia bíblica aqui do texto é mostrar exatamente isso, é revelar-nos o ponto culminante, o ponto fulminante da discussão de Davi, é que ele vai se dirigir aos homens. Ó homens, até quando vocês vão querer transformar a glória de um rei em vergonha? Usando para isso mentiras, usando para isso elementos escusos, duvidosos, informações falsas, tentando manchar a minha imagem. Essa é a ideia que Davi apresenta para nós. Agora, veja que coisa interessante. Davi, quando ele coloca isso, ele está voltando-se diretamente a Deus. Ele diz, Deus, olha, ele ora a Deus primeiramente, e agora se dirige àqueles que estão sendo falsos, estão mentindo, estão perseguindo os seus inimigos. Agora, como é que ele faz isso, igreja? Veja, ele faz isso de maneira muito interessante. Na segunda questão é que ele afirma que o Senhor o separou e se reúne e atende às suas necessidades. Veja só, ele afirma que o Senhor o separou e trabalha e vai em favor de suas necessidades. Está aí no verso número 3. Olha o que diz o texto. Ele diz assim, sabei, porém, que o Senhor distingue para ser o piedoso. Veja, você sendo maledicente, usando de mentiras, usando de calúnia, usando de difamação, você não está sendo verdadeiro, você está sendo mentiroso, você não está sendo piedoso. A palavra piedoso aqui descreve a ideia de alguém que é santo, de alguém que tem piedade, de alguém que é santo. Não é aquela que tem pena de alguém, mas aqui a palavra piedoso é aquela pessoa que é crente, que é santo, que é temente a Deus, que teme de fato ao Senhor. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Ele apresenta essa distinção muito interessante. Então, quando ele faz essa distinção, ele apresenta-nos de maneira inequívoca, de maneira graciosa, de maneira amorosa, de maneira soberana, que Deus é quem faz a distinção entre aqueles que de fato honram a sua palavra e aqueles que desprezam a sua palavra. Honrar a palavra é manter a verdade, manter o caminhar diante de Deus, falar a verdade conforme a vontade revelada do Senhor na Escritura. E o ímpio é aquele que age de maneira maledicente, de maneira dolosa, de maneira mentirosa. Então é isso que de fato o texto nos coloca de maneira muito interessante. Seguindo para o próximo verso, os versos 4 e 5,
Ele agora, ele adverte aos ímpios a não pecar, mas a confiar e adorar ao Senhor. Veja o que é que ele faz. Ele olha, ele vê eles pecando, adverte-os dizendo, olha, não façam isso, vocês estão querendo transformar a minha glória em vexame, vocês querem acabar com a minha realeza, mas quero lembrar a vocês que Deus é quem faz a distinção entre aquele que teme a Ele e quem não teme. Deus conhece quem louva a Ele e quem não louva. Deus conhece aquele que de fato glorifica Ele e quem não glorifica. Isso é muito básico e muito preciso no texto. Mas nos versos 4 até o verso 5, agora Davi, ele adverte os ímpios a não pecar. E ele adverte-os e exorta-os a glorificar e louvar a Deus. Olha o que diz o texto, verso 4 e verso 5. Irai-vos, ele está se dirigindo a quem? Aos filhos dos homens. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, coloque a cabeça para pensar, coloque o coração para consulte o coração. Veja de fato aonde vocês estão pecando, sondem as angústias de vocês, sondem a maledicência de vocês, vejam o que vocês estão fazendo. Repensem duas vezes antes de falar contra o ungido do Senhor. Repensem duas vezes antes de falar contra aquele que Deus escolheu. E aí ele começa a chamar a atenção deles, e aí ele vai dizer assim, consultai no coração o travesseiro, né, e sossegai. Verso 5, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que ele está dizendo aqui? Aqui ele está dizendo assim, olha, celebrem o culto, celebrem a adoração, celebrem o louvor, celebrem o culto a Deus. Mas de que maneira? Sacrifícios que sejam primeiro de justiça, deixem de ser injustos. Apresentem os sacrifícios de justiça, os sacrifícios corretos. Ou seja, o que nos parece indicar aqui no texto é quando ele se dirige aos homens, né? Aos homens, ele certamente está se dirigindo a pessoas que adoravam a Deus, que cultuavam a Deus, mas que estavam tendo atitudes ímpias, incrédulas. Isso era alguém que ia à igreja, mas não era alguém que era transformado pelo Evangelho do Senhor. Era alguém que não era transformado pela palavra de Deus. Era um crente meramente nominal. Era alguém que estava simplesmente na igreja, mas que não era transformado, não havia mudança de vida, não havia regeneração. Infelizmente, em nossas igrejas, há muitas pessoas assim. Há pessoas que não são crentes no seu coração, que não amam a Jesus, que não amam a sua palavra, que não querem a sua palavra, que rejeitam a sua palavra e que não querem obedecê-lo. E é interessante porque agora a igreja, aqui na pessoa de Davi, está chamando esse indivíduo ao arrependimento. E esse arrependimento se transmuta, se revela primeiramente na mudança de mente, de atitude, mas também no ato de culto, de adoração, de abandono daquela velha prática de maledicência, de praticar injustiça e agora se apresentar diante de Deus com atos, com sacrifícios de justiça. E aí é interessante porque ele vai dizer assim, primeiro façam isso, e segundo, confiem no Senhor. Às vezes a falta de confiança em Deus pode nos levar a caminhos tortuosos, às vezes caminhos sem volta, às vezes caminhos que não glorificam a Ele, às vezes caminhos que de fato não exaltam a Ele. Então quando ele pede para que a igreja, e de modo particular esses homens aqui, confiem no Senhor, é que ele diz assim, deixem de ser incrédulos, deixem de ser ímpios, deixem de agir como ímpios, deixem de agir como perversos, como aqueles maledicentes que a lei de Deus condena. Então, de fato, amem ao Senhor, confiem nele. Isso é importante para nós. Nós precisamos estar sempre meditando sobre isso como um elemento fundamental da nossa vida cristã, ok? Muito bem. Isso nos leva agora para a nossa terceira e última proposição que este salmo nos apresenta, que é a expressão de confiança do poeta Davi. Veja, como nós falamos, nós fazemos uma série de exposições no livro de Salmos, pregações expositivas que explicam o conteúdo do texto. Então nós queremos agora explicar os versos finais desse texto. E a primeira questão que nós detectamos é que há uma expressão de confiança de Davi. O salmista, ele expressa com alegria a sua paz e a sua segurança em Deus, numa época em que muitos já estavam desanimados de confiar. Pessoas que estavam desanimadas de caminhar com o Senhor. Verso 6 até o verso 8. E aí como é que ele faz isso? Primeiro, ele pede o favor de Deus quando muitos estavam procurando por evidências da providência de Deus sobre eles. Verso 6, ele diz assim, há muitos que dizem,
quem nos dará a conhecer o bem? Aí ele responde, o Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. Veja que coisa. Aqui havia pessoas, como hoje, nós vivemos nesse momento da pandemia, nesse problema de não irmos ao culto, não podemos estar no culto. E aí você diz assim, como será a nossa vida daqui para frente? O que Deus vai fazer? Eu estou desanimado, eu não quero continuar, eu quero desistir da fé, eu quero desistir do caminho do Senhor, eu quero desistir da igreja, eu quero desistir de tudo. O salmista vai dizer assim, calma, Deus vai levantar a luz do seu rosto sobre nós. Deus vai nos dar alegria. Deus vai nos conduzir. Deus vai nos levar a uma condução de fato única, singular, bíblica. A sua providência vai cuidar de nós. E a providência de Deus tem cuidado de nós dia após dia, e nós não enxergamos a mão de Deus e permitimos que o desânimo abata o nosso coração. Será que haverá esperança para a igreja após pandemia? Será que haverá esperança para a igreja depois que tudo isso passar? Será que os crentes estão firmes no Senhor? Será que eles estão dispostos quando essa pandemia passar? Porque vai passar, porque Deus levantará a luz do seu rosto sobre nós. Aqui é uma evocação da bênção araônica lá atrás, quando diz que o Senhor sobre ti levante o rosto, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O contexto exatamente, ele está ecoando essas palavras da lei. Ele está lembrando que ele não traz uma palavra do seu próprio coração, ele não traz uma palavra da sua própria estirpe, ele não traz uma palavra da sua própria natureza carnal, mas ele se dirige e diz assim, a lei de Deus diz que o Senhor levantará a luz do seu rosto sobre nós. Deus tem cuidado de nós, igreja. Nós é que esquecemos disso. Deus tem tratado de nós que ignoramos isto. Mas veja, a segunda questão é que ele exulta na alegria que Deus lhe deu. Uma alegria que é maior a alegria de uma colheita. É maior do que o pão, é maior do que o cereal, maior do que o dinheiro que chega para suprir as necessidades da nossa efêmera existência. Veja, isso é importante para nós. No verso 7 ele diz, mas alegria me pusestes no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ele diz, a alegria que o Senhor me colocou no meu coração é maior do que o pão. É maior do que o cereal, é maior do que o vinho. Veja, e aqui é interessante porque quando ele usa essas duas expressões, né, usa cereal, né, e vinho, e é interessante porque o cereal é exatamente a comida cotidiana e o trigo. Pensa no trigo aqui, né, que era o elemento comum que eles conheciam. E o vinho, que era aquilo que dava alegria no coração. O que trazia alegria ao coração? Era o uso do vinho. E é interessante porque lá em Provérbios diz assim, dá de bebida, dá de vinho, né? Dá vinho ao que está de espírito abatido. Ou seja, eu devo dar vinho. Então, o fato de Davi usar essa expressão aqui, indica algo muito interessante. Indica que aquilo que poderia produzir alegria, ainda que estivesse escasso, que deveria produzir alegria no meu coração era o Senhor. Diante de todo esse caos que nós vivemos, igreja, diante desse caos que nós vivemos, diante dessa luta que nós vivemos, é de fato o conhecimento do Senhor que deve produzir alegria. O servir a Deus é o que deve produzir alegria no meu e no seu coração. Isso é importante para nós. Isso nos leva também para a nossa última proposição nessa quarta verdade, nessa terceira verdade que nós vemos, que é a expressão de confiança de Davi. Ele também expressa essa confiança quando ele diz que ele está confiante de paz e segurança no Senhor. Está aí no verso 8. Depois de ele descrever todo esse ato de confiança, no verso 8 ele diz assim, em paz, mesmo não tendo nada, em paz eu me deito e logo adormeço, logo pego no sono. Mas por que ele logo pega no sono? Porque o Senhor faz ele dormir seguro. Faz ele repousar seguro. Ele continua confiando no cuidado de Deus. Ele continua confiando na grandeza do Senhor. Ele continua confiando na providência de Deus.
Diante disso, irmãos, o que nós podemos aprender deste salmo e aplicar à nossa vida como igreja no nosso tempo? Algumas verdades nós aprendemos aqui. A primeira verdade é o quanto a oração ela é importante na vida cristã nos momentos de dificuldade. O quanto a oração ela é importante nos momentos em que nós vivemos isolados e exilados do culto a Deus. É importante continuarmos orando ao Senhor, é importante clamar ao Senhor, é importante pedir direção a Ele, é importante confiar na Sua providência, é importante dizer, Senhor, Tu és o Deus da minha justiça, é importante dizer que no meio de toda angústia o Senhor é o alívio dele, é o lenitivo para a sua alma, é aquilo que traz paz ao coração. Mas não apenas isso. Nesse momento de oração, nós precisamos aprender a exortar outros que não estão confiando no Senhor, a confiarem no Senhor, a confiarem em Deus, a abandonarem a prática malévola da blasfêmia e a prática malévola da murmuração. Crentes que estão reclamando nesse tempo de pandemia, crentes que são murmuradores nesse tempo de caos. Nós precisamos entender que o caos vem para nos levar à cruz. O caos nos vem para nos levar de joelhos diante de Deus, a nos levar à oração, a nos levar à condução na verdade, na piedade. Mas não apenas isso, igreja. Nós aprendemos também que Deus, diante de todo o problema que nós enfrentamos, Deus ele vai separar quem é crente e quem não é. Quem é crente vai viver de maneira piedosa. Quem não é vai viver de maneira ímpia. E aí, por fim, o salmista ele nos ensina também aqui que o nosso papel é animar os desanimados. Aqueles que estão dizendo assim, não há mais solução, não tem mais jeito, nós não vamos voltar, não vai resolver nada, não vai acontecer nada. Ele nos ensina, o Senhor há de levantar sobre nós a luz do seu rosto. O Senhor nos dará a paz. O Senhor fará com que nós venhamos a aprender de fato a deitar e repousar e confiar na sua providência e no seu cuidado. Esta é a palavra do Senhor. Que nós possamos aprender com isso que nós ouvimos, a confiar no nosso Redentor Jesus Cristo. A confiar naquele que de fato é o nosso repouso seguro. Confiar naquele que de fato é o nosso centro de todo o nosso culto, nossa adoração. Confiar naquele que de fato morreu na cruz por nós, para nos dar a certeza de que a luz de Deus, do rosto de Deus, está sobre nós. Que o Senhor nosso Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que nós possamos crescer com a palavra dele, para a glória dele somente. Amém.